O engano é uma tática militar útil e com frequência usada. Ela pode ser usada para confundir seu inimigo, fornecer informações erradas para que eles elaborem planos impróprios ou simplesmente para ajudar a encobrir uma retirada. Dependendo da forma exata do engano que está sendo realizado, pode beirar ou até se tornar um crime de guerra. E durante a ofensiva das Ardenas em 1944, os alemães contornaram essa linha tênue quando equiparam seus tanques para se parecerem com os americanos. A ofensiva das Ardenas foi a última grande tentativa de Hitler de recuperar a iniciativa contra os aliados, com massas de homens e equipamentos sendo reunidos para fazer isso acontecer. E tanques poderosos como o Jagd Tiger e o Tiger II tiveram uso relativamente difundido na ofensiva. Para ajudar a ofensiva, Hitler criou a Operação Greif, cujo objetivo era capturar pontes sobre o rio Mosa antes que os aliados as destruíssem, e também destruir depósitos de munições e combustíveis e redirecionar unidades aliadas com soldados alemães se passando por tropas americanas com uniformes aliados. Otto Skorzeny foi selecionado para comandar a operação, pois ele havia provado suas habilidades antes e foi confiado por Hitler para fazer o trabalho. Skorzeny era um comando da Waffen-SS que estava envolvido em várias missões bem-sucedidas e proeminentes e muito respeitado no alto comando. Hitler informou Skorzeny sobre a missão, informando-o de que ele lideraria as tropas alemãs vestidas com uniformes britânicos e americanos enquanto dirigia veículos aliados. O Führer acreditava que a operação poderia ser concluída com muito mais facilidade dessa maneira e causar grande confusão nas linhas aliadas. No entanto, para Skorzeny, que estava ciente que isso poderia ser classificado como crime de guerra sob a Convenção de Haia de 1907, isso não era um passeio no parque, e se algumas de suas tropas fossem capturadas, eles poderiam ser executados como espiões, e isso causou algum debate entre as autoridades alemãs de alto escalão. Mas o plano do Führer foi adiante, e então Skorzeny começou a trabalhar reunindo sua força. A força de Skorzeny chamava-se Brigada Panzer 150 e era composta por tropas do exército, Waffen-SS, Luftwaffe e Kriegsmarine. Para realizar a missão, Skorzeny queria 3.300 homens, 15 tanques aliados, 120 caminhões, 20 canhões autopropulsados, 40 motocicletas, 20 carros blindados e 100 jipes. E o pedido de tropas alemãs que falavam inglês foi enviado por toda a Europa. Enquanto isso, o alto comando da Frente Ocidental foi encarregado de reunir o equipamento. Mas esta era a Alemanha no final da guerra, e Skorzeny recebeu muito menos do que desejava, que foi apenas 2 tanques Sherman capturados e cerca de 200 homens. E apenas 10 foram capazes de falar inglês britânico ou americano perfeito. Além disso, grande parte do equipamento que chegou era soviético, pois havia confusão sobre os veículos e kits exatos necessários. E com o tempo, Skorzeny conseguiu reunir uma força de 15 caminhões aliados, 30 jipes aliados, 5 tanques Pantera e 2.500 homens, com 150 dos melhores falantes de inglês formados em uma unidade do comando. E para compensar a falta de veículos aliados, Skorzeny disfarçou equipamentos alemães. Como o Pantera compartilha muita pouca semelhança com o Sherman, eles foram disfarçados como destruidores de tanques M10. Para fazer isso, a cúpula do comandante e a arma de frente foram removidas, assim como o freio de boca distinto da arma principal de 75 mm. Folha de metal foi aplicada ao casco e torre, que deu aos Panteras uma forma mais convincente, e os tanques foram finalizados com uma camada de tinta verde-oliva e estrelas brancas. A Brigada Panzer 150 planejava entrar em ação no mesmo dia em que a Batalha do Bulge começou, mas a primeira divisão Panzer SS estava atrasada, fazendo com que a Operação Greif perdesse sua breve janela.
No segundo dia de batalha, a polícia militar americana parou um jipe que transportava 4 soldados perto de uma ponte e exigiu seus passes. Os 4 homens falavam inglês com sotaque americano e usavam uniformes americanos, mas não conseguiram apresentar a papelada adequada. Os PMs suspeitaram e então revistaram o veículo e descobriram armas escondidas, explosivos e emblemas da suástica. Sob interrogatório, um dos comandos da Operação Greif alegou que eles haviam sido despachados com ordens para penetrar Paris e capturar o general Eisenhower e os outros oficiais de alto escalão. A descoberta dos soldados envolvidos na Operação Greif provocou uma reação exagerada americana que beirava a paranoia. Horrorizada por sua supervisão em relação ao ataque alemão, a contra-inteligência aliada estava determinada a não correr mais riscos. A segurança do general Eisenhower foi aumentada a tal ponto que ele quase se viu prisioneiro e bloqueios de estradas foram colocados em quase todas as estradas. Skorzeny participou de uma conferência no QG do 6º Exército Panzer em 17 de dezembro e foi decidido que a Brigada Panzer 150 seria usada como uma unidade normal. E como os Panteras disfarçados foram usados ao lado de equipamentos alemães, eles foram rapidamente identificados e destruídos pelos aliados. Os homens de Skorzeny não conseguiram atingir seu objetivo original, mas ainda causaram estrago entre os aliados, pois o medo de espiões varreu suas linhas. Todos começaram a suspeitar um dos outros e as tropas americanas começaram a fazer perguntas extremamente específicas relacionadas aos Estados Unidos, para garantir que não fossem um dos homens de Skorzeny. Isso realmente resultou em uma série de incidentes de fogo amigo por militares nervosos e Skorzeny sobreviveu à guerra e foi julgado como criminoso de guerra nos julgamentos de Dachau por suas ações durante a Batalha do Bulge. Mas Skorzeny acabou sendo absolvido, pois não havia evidências para mostrar que Skorzeny havia ordenado que seus homens lutassem contra os aliados disfarçados. Embora a Operação Greif tenha realmente conseguido semear o caos entre os americanos, não conseguiu atingir seu objetivo final e os americanos opuseram uma resistência inesperadamente feroz e os comandos nunca foram capazes de destruir nenhuma ponte ou linha de comunicação. E qualquer um dos alemães pegos usando uniformes americanos foi prontamente julgado e enviado diante de um pelotão de fuzilamento. E assim, mais uma vez vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, não se esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o poderoso sininho de notificações. Dicas e sugestões para os próximos vídeos você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu me chamo Claudinei e te desejo um excelente dia.